Olá, povo abençoado de Deus. Nesta tarde maravilhosa, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu estava refletindo e veio algo em meu coração, um contexto bastante interessante, que fala a respeito de José, um jovem que era sonhador, um jovem que tinha sonhos, mas uma certa feita ele teve um sonho relacionado que os seus feixes estavam de pé e os dos seus irmãos se curvavam diante do dele. E por coincidência, ele vai contar para os seus irmãos. E com isso, os irmãos vai questioná-lo, vai chamá-lo de sonhador, porque nós sabemos que nós temos sonhos, nós temos projeto de Deus. Mas a Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 6, e no versículo de número 6, que quando nós fecharmos a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, Ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, porque sabemos que Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, querido José, quando faz isso, ele conta o sonho para os irmãos, através dos irmãos, está crescendo uma inveja, uma perseguição sobre a vida dele, porque nada mais e nada menos, José era o filho amado de teu pai, ele era o filho querido de teu pai. Querido, é bastante interessante que o próprio pai de José vai dar uma túnica linda de várias cores para José. E a inveja só vai aumentando sobre ele. E José vai ter mais um sonho, onde a lua e o sol e as estrelas do céu se curvavam diante dele. É bastante interessante que ele vai contar. E mais uma vez, esse sonhador não tem condições disso acontecer. Ninguém sabia que à frente Deus reservava algo grande, algo maior para ele. Não é diferente no dia de hoje. Deus tem reservado algo grande para mim e para a tua vida. Mas muitas das vezes nós não conseguimos entender e compreender os projetos de Deus. Chega um momento que esse querer, esta vontade de Deus em nossa vida produzirá a dor. Produzirá em nós um sofrimento, porque é simplesmente Deus nos ensinando, Deus nos preparando para na hora certa de receber essa vitória, nós estivermos preparados, querido. Você acha que ficou por isso? Os irmãos de José tramaram a morte dele, jogaram na externa, mas não mataram José naquele momento. Simplesmente passava um povo ismaelita e eles venderam José. Depois pegaram aquela túnica, mataram um animal, sujaram ela de sangue e levaram até o seu pai para dizer que uma besta fera, um animal feroz, tinha o devorado. E com isso o seu pai chorou muito, bateu uma grande tristeza sobre o teu pai porque tinha perdido o teu filho amado. Querido, é bastante interessante que levaram José e naquele grande lugar venderam José no Egito. Venderam José e quem comprou José era projeto de Deus, será? Quem comprou? Potifar. E ali na casa de Potifar, queridos, ele, praticamente o braço direito, praticamente tinha bastante moral ali dentro da casa de Potifar, porque ele respeitava Potifar. Mas uma certa feita, a esposa de Potifar atentou sobre José, porque José era bonito, José era de boa aparência. Ei, José, deita-te comigo. Não, minha senhora, não. Eu respeito o meu Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas das vezes o pecado está na nossa porta batendo, mas nós precisamos honrar
o nosso Senhor. Nós precisamos, querido, a cada dia ter princípios e honrar os mandamentos do Senhor. Pela segunda vez atentou contra José, mas José fugiu da aparência do mal. Mas a tua túnica que Potifar tinha dado ficou com ela. E ela gritou e armou contra José, dizendo que José tinha o agarrado, tinha o tentado contra ela. Sem mais, sem menos, Potifar nem pensou duas vezes. Mandou prender José. E José foi preso. Na prisão, foi juntamente duas pessoas presas também. O padeiro e o copeiro. E uma certa feita, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E ninguém conseguia entender. Mas tinha um José. José vai decifrar e interpretar esses dois sonhos. O sonho foi realizado. O padeiro teve a sua cabeça decapitada sob uma bandeja e as aves o bicavam. Já o copeiro foi retornado à sua função. E José disse: lembra-te de mim. É interessante que o copeiro poderia ter lembrado de José naquele momento, mas seria a vontade do homem e não a vontade de Deus. Vai passar-se um grande período aonde Faraó vai ter um sonho e esse sonho vai muito incomodá-lo, mas ninguém naquele lugar poderia decifrar ou interpretar aquele sonho. O copeiro lembrou que alguém na prisão tinha interpretado o seu sonho. E ele falou para Faraó, Faraó mandou buscá-lo. Mas ele fez a barba, ele se arrumou para estar diante de Faraó. É interessante que José vai decifrar este sonho. Queriam vir 7 anos bons, mas 7 anos não bons. 7 anos de fartura, mas 7 anos de miséria, de fome, de seca. Mas precisava de alguém competente para poder lidar com aquela situação. E Faraó colocou José. Colocou seu anel no dedo, sua veste. E ele ali, braço direito de Faraó, fez aquele comando, liderou tanto os 7 anos bons, e quando veio os 7 anos sem fartura, José, pela sua capacidade, e naquele lugar só ali tinha mantimento. E todo o povo ao redor que tinha necessidade viria ali para comprar alimento. Uma certa feita, quem aparece? Os seus irmãos. Os seus irmãos. E eles não sabiam que era José. Eles não sabiam que era José. Lembra no início? O sonho de José? Lembra do teu sonho? O ser humano às vezes não vai confiar, não vai acreditar, não vai dar nada pelo teu sonho. Mas nesta tarde eu quero te dizer que Deus realiza sonhos sim. Deus realiza projetos sim. Mesmo que seja difícil, mesmo que não tenha solução para a visão humana, Deus é um Deus que opera milagres. Deus é um Deus que realiza coisa grande na minha e na tua vida. Ei, não se preocupe. Da mesma forma que Deus fez na vida de José, é o mesmo Deus que é na tua vida. Ei, apenas confie, apenas descanse no Senhor, porque quando chegar o tempo de Deus na tua vida, o milagre vai acontecer. Então faça como Mateus capítulo 6 e versículo 6. Quando quiser contar algo, feche a porta do teu quarto e dobre o teu joelho e fala com teu pai que está no secreto, porque ele sim sabe o que é melhor para a tua vida. Fique com esta palavra e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.